Jesus. Amém, amém. Se você crê, diga amém. Glória a Deus, glória a Deus. Neste momento, nós vamos agora receber por favor, nós vamos agora receber o pastor Ítalo e o pastor Wagner Capacete. Nós vamos ter aqui um tempo maravilhoso. Como é, GC? Boa noite! Boa noite. Esse povo é animado demais, não é? Quem lembra quando eu vi há 4 anos atrás aqui? Alguém estava aqui? Tinha alguns. Então você sabe o que eu vou fazer. Eu vou chamar vocês aqui na frente. Vamos ficar em pé, vamos lá, em pé. Quando fala de GC, tem que ter uma coisa muito importante: quebra-gelo. Tem quebra-gelo no seu GC? Ó, e a gente tem que ser espelho, a gente tem que ser modelo, a gente tem que ser inspiração, a gente tem que fazer para as pessoas verem o que a gente faz. A gente vive o evangelho, então a gente faz para demonstrar para as pessoas. Então, tudo que acontecer, cadê o Bruno? Está lá, tem alguém que solta lá para mim ou você que solta? Solta aí para mim o Drive the Bus. Você achou que eu não ia fazer, né? Tudo que acontecer lá, você tem que fazer. Cadê a tela aqui? Joga aqui, cadê? Coração da igreja, cadê o vídeo? Vamos lá. Comigo com a mão, dirigindo o ônibus, vamos lá. Fazendo assim, vamos lá. Mexendo o quadril, vamos lá. Vamos lá. Pro lado e pro outro, vamos lá. Atenção, buzinando o ônibus. Buzina! Oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Atenção, voltou a dirigir, vamos lá. Voltou a dirigir, vamos lá, não vou deixar ninguém pra trás, hein? Abre a porta, chama o pessoal. Vamos encher o buzu, a carrinha, vamos lá. Falei certo? Vamos lá, fechou a porta e vamos voltar a dirigir. Olha a galinha no meio da rua. Olha o buraco. Olha a criança. Vamos lá, e voltou a dirigir. Mexendo o quadril, vamos lá. Buzinando de novo, vamos lá. De novo, vamos lá. Limpando o para-brisa do ônibus, vamos lá. Oi, do outro lado, oi. Vamos lá. E olha o giro com o laço, hein. Tem que ter um giro, tem gente que não girou. Com outra mão pro outro lado, vamos lá. Isso aí, de novo, vamos lá. Tirando o leite da vaca, agora é assim, ó. Vamos lá, tirando o leite, vamos lá. Agora, fazendo o giro, segurando a perna, vamos lá. Vamos lá. Conseguiram. E voltou a dirigir, vamos lá. E vamos terminar o nome de quem? Jesus! Bate palma pra pessoa que tá do seu lado aí. Vamos lá, Ítalo. Pode sentar, gente. Vamos lá. Glória a Deus, meus irmãos. Ó, aleluia. Quem em tá 200 animado aí? anos, em 200 anos que eu faço isso, nunca falhou o vídeo. Eu tive que improvisar. Isso aí, mas vocês dançaram muito bem. Tava dando pra ver daqui. Quem tá animado aí? Glória a Deus. Eu queria saber, cadê o GC Kids aí, gente? Ah, essa galera Tem animada. GC Kids. Cadê o GC Link? Link, Aí cadê também. o link? Cadê o GC's Rocket? Oh! Tá em peso. Cadê o Legacy? Tá aí, boa. Cadê os GCs mistos? Oh! Tá, galera. Cadê os GCs de mulheres? Tem GC de homem aí também ou não? Até vocês sentaram aí. Cadê os GCs de casais? Oh, mais animado aí, vamos lá. Glória a Deus. Bom, nós queremos fazer uma dinâmica aqui, né? Quebra-gelo faltou qual? Qual que faltou? GCs online, cadê? Oh! Obrigado, Tem valeu. 50 a mais aí? Acho que tem o GC Solteiros Mais. Quem tem? Tem solteiros mais aí? Tem solteiros mais aí?
vai ter oportunidade aí, os pastores implementarem modalidade da Lagoinha Global, solteiros mais velhos, divorciados, ótima oportunidade, a igreja te dando a oportunidade aí de avançar, né? Isso aí. Vamos lá, nós queremos alguns voluntários. Eu queria chamar aqui os nossos pastores para participar com a gente como voluntários. Vamos lá, os pastores aqui. Ah, mais algum voluntário aí? Levanta a mão, os voluntários. Pode vir, irmão. Pode vir lá também. Rapidinho. Mais voluntários. Pode vir também, irmão. Mais um, voluntário. Vão sentando, pode vir, irmão. Voluntário, cadê? Mais voluntário. Quem mais? Pode vir. Mais. Vem, irmão. Vem. Olha, acho que já deu aí a galera só subir, preencher mais essas duas aqui. Pode sentar ali, pode ir lá. Pode vir, tem mais Pode lugar sentar aqui, senta lá. Aí. Pode ir, tá bom. Não, tá ótimo. Ó, segura aqui. Pode conduzir. Vamos lá. Quem vai liderar esse GC aqui? Você, vai lá, já falou primeiro. Atenção, você vai liderar esse GC, temos 11, 12 pessoas aqui, chegou mais uma. Vamos lá, o tema é, a gente tem que corrigir o irmão. Esse é o tema. Irmão, começa com essa pergunta. Vamos lá, você está liderando esse GC, lidera aí, o tema é esse. Tá bem. Então, irmãos, a paz, a graça, a paz. Para quem não me conhece, me chamo Júlio. Estou representando aqui o GC, para a galera me ver lá, né? Então, o que podemos endireitar no irmão, é isso? Podemos corrigir o Corrigir o irmão. Endireitar já não dá mais, né? Aí uma pergunta interessante essa, é abençoada, hein? Logo eu, isso é eu mesmo. O que podemos corrigir no irmão? Eita. Se fosse você. Se fosse eu, no meu caso é paciência e sabedoria. Pedir a Deus sabedoria e estratégia para lidar com os irmãos, porque não é Parou, peraí, congelou. Se fosse você. Vamos orar para começar, amém, irmãos? Porque a gente é crente. Normalmente. Alguém desesperado, vamos orar. Vamos orar para começar, amém? Quem pode orar para começar? Ninguém? Eu vou orar. Eu posso orar então, vou orar. Qualquer semelhança com a realidade. Amém. Feche suas cabeças, baixe seus olhos, amém? Alguém pode me corrigir, por favor? Começamos, oramos, né? Fizemos um momento de louvor. Pode ser aqui. Acabou. Vamos lá, você agora. Eu aqui quietinho. Já que o pessoal já orou, já teve o louvor. Olha então o pé vamos tremendo. começar com... Hoje o tema é um pouco complicado no nosso GC, né? Então a gente tem que abordar o tema, que o tema é como corrigir o irmão. É um tema muito complicado, porque hoje em dia a gente vive num sistema que a gente não pode falar de maneira... Eu sou nova aqui, gente. É minha primeira vez. Então, irmãos, como o irmão já disse, né? É um tema muito complicado, mas a Bíblia diz que se a gente vê o nosso irmão caindo, a gente vai e levanta. Então, para isso que nós estamos aqui, para isso que serve o nosso GC, né? Para a gente ver o nosso irmão. Amém. Eu só tenho uma coisa a dizer. Deus corrige quem Ele ama. Bom, pastor. Sua vez.
Muito bem, meus irmãos, então nós estamos aqui hoje desse GC, né? Já oramos, já passou o louvor. Eu queria saber se tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje? Visitante, seja bem-vindo. É um prazer. Isso mesmo, cumprimentem os irmãos. Cumprimente os irmãos. Ô, supervisor Ítalo, você está visitando o GC hoje? Faz a supervisão desse GC, por favor. Tem supervisor aí? Tem supervisor? Vamos lá, vamos bater palmas para os supervisores. Vamos lá, gente. Boa, glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos lá, já teve a palavra, né, dos irmãos aí participando, recebendo os visitantes. Então, agora nós vamos fazer as nossas duplas de orações aí, dividir em duplas para a gente orar. Já teve a dupla de oração. Então, agora nós vamos, em nome de Jesus, ter um tempo para a gente fazer uma dinâmica. Eu queria chamar aqui o irmão para fazer a dinâmica para a gente, do grupo. Boa noite a todos. Como nós já oramos, nós já compartilhamos a palavra, nós já fizemos muitas coisas aqui, os visitantes, sejam bem-vindos. E agora eu queria falar sobre a temática que foi, será que nós podemos corrigir o irmão? Eu queria um voluntário para poder caminhar daqui até ali e tropeçar. Vai ser o senhor. É o senhor. É o senhor. Caminha e tropeça. Opa! Pronto, pode sentar. A pergunta é... Como é o nome? O nosso irmão Genildo, que é visitante hoje, nós estamos aqui como GC, irmão Genildo, para dizer que nós estamos aqui como um apoio para você. Porque você pode caminhar na sua vida, tropeçar e cair e ficar sozinho. Mas nós queremos oferecer para você essa família aqui para poder te ajudar a levantar e andar do seu lado. Maravilha, vamos lá, gente. Dentro dessa dinâmica, né, o nosso GC, a intenção é a participação do público. Então, eu queria que cada um aqui citasse um exemplo do que é cair para você. Um exemplo do que é cair. Todos nós, cada um, dê um exemplo do que é cair. Vamos lá, começando aqui. Cair para mim é enfraquecer na fé. Cair para mim é eu me estressar com meu irmão, meu colega de trabalho, e gritar com ele, eu tratar com respeito, desrespeito, mas no ato eu também pedi perdão. Eu caí, me arrependi, mas eu errei. Boa. Cair para mim é não reconhecer o erro. É uma das piores quedas. Parou. Olha só, se tivesse tem 12 aqui, se tivesse 20, até esse microfone rodar, como você ficaria? Mas vamos fazer uma coisa, esse GC precisa multiplicar. Amém? Amém? Então vamos lá, a mesma dinâmica aí, vamos multiplicar em 2 GCs aí dois agora. Grupos, vamos lá, dividir em 2 grupos, pode ser esse grupo aqui. Faz a rodinha, o círculo. Aqui, faça uma rodinha. Isso. Você não pode ficar excluído não, irmão, senta aqui também. Tem 2 visitantes aqui nesse grupo, ó. Ou seja, se 12, 13, 20, 40, com certeza tem algum que tem 40 e 50. Até todo mundo falar, até todo mundo participar. Uma boa dinâmica para começar, quem ficou desesperado devemos corrigir o irmão? Só a pergunta da lição, o que você acha? O que você acha? O que você acha disso? Você acha disso? Você acha? Você pega e aprende sobre o que cada um tem. A própria pergunta do GC, o tema da lição, da agenda, você pode colocar de início para o grupo para saber o que o grupo pensa, o que o seu grupo pensa sobre o tema. Para você, depois do caminhar da lição, você saber enriquecer daquilo que ele já tem ou mudar a opinião daqueles que têm uma visão errada sobre corrigir o irmão. A minha vida é minha, ninguém mete nela.
Mas quando você olha para o versículo bíblico, você lembra o quê? Que desse seu irmão é corpo, um cuida do outro. Se dói no dedinho, dói no corpo todo. Se o irmão está sofrendo, sofre o corpo todo. Se está feliz o corpo, todo mundo celebra junto. Então, comparando como Paulo usa em Coríntios e usa em Efésios também, ele fala que nós somos um corpo em unidade, ok? Vamos lá os dois grupos agora, fazendo a pergunta e fazendo o rodízio aí. Vamos lá. Qual que é a pergunta aí? Vamos lá, mesma pergunta. O que é cair para você? Vamos lá. Pode fazer simultâneo, vamos lá. Como eu aprendi com um sábio, né? É isso aí. Fala, Teu. Cair para mim é errar o alvo. É não reconhecer seu erro. É sair da rota e se perder. Não saber pedir perdão. Cair é deixar de cumprir a rota definida, o propósito definido para o qual nós fomos criados. Cair é perder o direcionamento, vir para o nosso direcionamento e não para o direcionamento de Deus. Cair é torcer pro Vasco. Tem um desse. Tem um engraçadinho. Seu GC tem um cara como esse aqui? Tem. Vamos aplaudir os nossos voluntários aqui. Representaram muito bem o que é a realidade do GC. Valeu, gente. O pessoal já pode carregar aí, Ítalo, manda aí a palavra para essa turma. Maravilha, gente. Eu queria chamar aqui pastor Fernando, pastora Carla. Vão estar conosco aqui, vamos ter um momento de talk para a gente crescer e discutir um tema muito importante. Nós queremos falar hoje sobre o coração da igreja, né? Quem aqui sabe qual é o coração da igreja? Alguém aqui sabe, não? GC. Por que o GC é o coração da igreja? E aí? Difícil, hein? O GC é o coração da igreja. Se você pensar bem, o coração é o órgão responsável por bombear sangue, certo? Então, o coração bombeia sangue para todo o corpo, através das veias, através das artérias. Então, nós entendemos que o GC é esse coração da igreja, porque através do sangue, nesse processo, passando pelas veias, pelas artérias, é levado o oxigênio, é levado todos os nutrientes necessários. Sabia que é através do seu sangue que todo o corpo é nutrido e recebe o oxigênio para sobreviver. Então, assim como o coração é esse órgão responsável por nutrir todo o corpo, a igreja, ela é nutrida através do GC. É através do GC que são enviados para todo o corpo, para todos os ministérios da igreja, pessoas saudáveis, maduras, curadas, transformadas, para edificar cada ministério da igreja. Então, sem o GC, assim como sem o coração, o corpo não funciona, ele adoece, ele não funciona da maneira correta, apesar que se tem alguém da saúde aqui, vai saber dizer que, segundo a ciência, a morte é através da morte cerebral. Então, mesmo sem coração, através de maquinário, né, máquinas que bombeiam o sangue, a pessoa pode estar viva, né? Mas o corpo não funciona. Da mesma forma, a igreja, sem o GC, sem esse órgão responsável por nutrir todo o corpo, não há esse crescimento, o nutriente não chega de maneira saudável a cada ponta, a cada parte do corpo de maneira necessária. Então, o GC, meus irmãos, é extremamente necessário para que todo o corpo funcione de maneira saudável. A gente pode ter uma igreja de 10 mil pessoas, de 20 mil pessoas, mas através do GC a gente consegue influenciar para que em cada área, cada pessoa receba esse cuidado de forma saudável e possa crescer e amadurecer para edificar o corpo. Como? Sendo grandes para servir e pequenos para se importar. E esse pequeno para se importar é através de cada GC. Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos.
Bom, eu não sei se você já respondeu a primeira pergunta, mas se você quiser acrescentar, né, em cima, a primeira pergunta seria, o que seria o coração da igreja? É exatamente isso, né? O GC como coração da igreja é o responsável por gerar esse crescimento saudável, como nós falamos aqui, mas o GC como coração da igreja, ele não funciona sozinho. Assim como o coração não funciona sozinho sem as veias, para levar os nutrientes para o resto do corpo, apesar de ser muito importante, os GCs em si, eles não funcionam sozinhos, eles precisam estar ligados ao corpo, eles precisam estar ligados à igreja, né? Influenciando a igreja como parte de um todo, como parte da igreja. É uma ferramenta importante para o crescimento da igreja, mas não pode funcionar à parte da igreja. Ele precisa estar incluído na igreja, incluído no corpo, como parte desse processo. Eu vejo também que, quando fala de coração da igreja, é você pensar naquilo que Paulo disse, que é o mais importante. Você pode fazer muitas coisas, mas o mais importante é o amor. E o ser humano, quando fala de amor, faz coraçãozinho. Né? Manda os tiques para a pessoa falando que ama, que gosta, coração pegando fogo, coração cheio de coraçãozinho. Ou seja, a gente naturalmente, quando fala de coração, a gente fala de amor. E em 1 Coríntios 13 fala, o que é esse amor? Que respeita, que tem paciência, que tem perseverança. Alguém aí que testemunhou com a criança no colo aqui, falando que o GC começou com 2, com 3, e foi perseverante, foi insistente. É esse amor que vê no outro, que está longe de Deus, que está afastado de Deus, ele se derrama para buscar essa pessoa. Então, se essa igreja que ama, que está cheia do Espírito Santo, está cheia de Deus, ela vai fazer o quê? Ela vai buscar o outro que está precisando, ela não é egoísta. Esse centro, seu coração, nós estamos aqui, está ótimo para a gente, parece que tem alguns convidados ali, e glória a Deus por quem convidou, se veio pela rede social, veio por algum convite, mas nós queremos ver o dobro, 3 vezes mais, esse lugar ficar pequeno, ir para um ginásio, ir para um lugar, porque tem vidas para ser alcançadas. E esse amor, quando Jesus olhou para a multidão e viu, eles estão ovelhas sem pastores. E cada líder de GC, cada pessoa, cada ser cristão é chamado para ser esse que vai ensinar a palavra, levar a palavra. Então esse amor que também se derrama pelo outro. Glória a Deus. É ver esse amor se espalhar, né? Isso aí. É ver esse amor incendiar um pelo outro. E já pegando nessa palavra do amor, na importância de nós fazermos para o outro, assim como nos é ensinado, que ide fazer discípulo, né? E fala um pouquinho para nós qual a importância da unidade desse corpo, enquanto GC, enquanto liderança. Antes do Ítalo falar, eu não combino, eu sou avacalhado. O Ítalo é metódico, organizado, e GC precisa disso. Exatamente. Então, tem gente que gosta de escrever, pôr tudo organizado, fazer cálculo, fazer essas coisas todas, e tem aquele que é avacalhar, faz tudo no improviso, igual foi aqui hoje. A gente se completa, completa. Isso é corpo, isso é unidade. Somos aqui, ó. Os casados... Eu sou toda avacalhada, ele é todo certinho. Tem que cortar o queijo certinho, tem que fazer... Isso, tira a banana de um lado certo. A manteiga tem que ser aí também, certinho. Aí é exagero também, né? Não precisa. Ou seja... Lá nem isso não, viu, gente? O maior exemplo de unidade para a gente é Pai, Filho e Espírito Santo. A unidade entre eles. E não há competição, há entendimento. Não há o melhor. E como comparar com o corpo, a primeira coisa que a gente tem que entender é que somos diferentes. É a unidade na diversidade, que é importante, porque o GC precisa de pessoas das mais diferentes possíveis, as organizadas, as que gostam de planejar tudo, as sinestésicas que precisam tocar, outros gostam por isso usar a tela, usar a letra da música na tela, dançar, abraçar, porque tem pessoas que precisam, outros não querem nem se aproximar, mas a gente tem, para pensar na unidade, não pensar na unidade onde todo mundo é igualzinho e faz o mesmo desse jeito. Esse é o primeiro início sobre isso. É a uniforme Já graça, avacalhei, né? mas vamos lá. Avacalhou não. Só para usar como base, a gente estava conversando sobre isso, e são 2 textos que vão ser a nossa base do estudo hoje, que é Efésios 4, 3 ao 6, e depois versículo 15 e 16, e também o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 12 ao 31. Eu vou ler aqui o primeiro texto, depois a gente pode falar mais a respeito do segundo, né? Fala muito sobre a importância
da unidade, né? Para a gente entender. Porque as nossas respostas estão sempre na Bíblia, né, irmãos? A gente precisa basear tudo que a gente faz na palavra de Deus. E o texto diz assim: fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para o qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetue o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, né? Nós aprendemos aqui a verdadeira unidade segundo aquilo que a Bíblia nos ensina. A Bíblia não fala que unidade é todos pensarem da mesma maneira, todos exercerem a mesma função, todos serem iguais, como o Capa falou, né? Apesar de nós sermos diferentes, eu sou diferente dele, mas eu fui discipulado por ele. Ele é tupetudo, eu sou mente brilhante. Exatamente. Apesar que o tupete não está tão grande. Mas nós precisamos entender que nós temos funções diferentes, nós temos importâncias iguais no corpo, mas exercendo funções diferentes. Às vezes as pessoas valorizam muito aquilo que está aqui no púlpito, né? Quem prega, quem faz o louvor, mas perante o reino de Deus, perante essa unidade do corpo, como a gente vai ver lá em 1 Coríntios capítulo 12, há a mesma importância, tanto para aquele que é líder de GC, que não aparece como pregador, como ministério de louvor, porque há um só corpo, uma só mentalidade. Então, o texto vai falar em 1 Coríntios, que às vezes a gente dá mais importância para uma parte do que outra, mas as partes que a gente dá menos honra, são as partes que a gente, na verdade, tem muito valor, né? Então, se você pegar uma parte do seu corpo aí, que o dedinho, o mindinho, às vezes você não dá valor, mas chuta uma quina para você ver. A Ciga que o diga. Né? A pastora Cida mesmo está mancando porque chutou a quina de um móvel ali e tá, o corpo todo está sofrendo com dificuldade de andar por causa disso, né? Então, a unidade, ela passa por entender que, apesar da minha diferença, eu faço parte do mesmo corpo. Então, valorizar o outro independentemente da função dele. E até dentro do GC, não é só o líder que é importante, mas o anfitrião tem o mesmo valor, né? A pessoa que é responsável pela mídia tem o mesmo valor, quem é responsável pela cozinha tem o mesmo valor, o secretário tem o mesmo valor, a pessoa responsável pela recepção do GC, o mesmo valor. Então, não há diferença perante o reino de Deus, mas essa unidade passa por valorizar todos da mesma maneira, né? E quanto mais a gente conhece a palavra, a gente lê a palavra, estuda a palavra e somos discipulados e disciplinados pela correção de alguma forma de Deus, de um líder, de um pastor ou de alguém, Deus está trabalhando em nós para nós encaixarmos nesse corpo e entendermos o nosso valor e o nosso papel nesse corpo. Não é inveja, não é ciúmes. Eu fico até tremendo aqui, o pastor falando aqui. Não, eu não sou da altura dele, nem dessa voz falando, nem desse conhecimento. Eu me sinto inferior por causa de comparar com o outro. Não é comparação, é você entender que Deus deu para cada um, que o Espírito Santo deu para cada um dom, um talento, a serviço do reino de Deus. Todos nós somos chamados a pregar o evangelho, a discipular, a ensinar todas as coisas. Então não é para alguns, eu sou calado. Eu, quando tinha mais ou menos 7 anos, eu quebrei os 2 dentes aqui, e eu não tinha como restaurar. Eu perdi meu pai com 8 anos, e eu não tinha como tratar com o dente, e eu conversava assim com a mão assim, e eu falava errado, escrevia errado, a cor na minha escola era uma coisa de discriminação. Eu fui ficando uma pessoa introspectiva, tímida, e achava que eu não tinha valor nenhum. E aí acontece, com 10 anos, minha professora de ciência mandou eu ser monitor de ciências, no laboratório de ciência. Ela falou a palavra mágica, para quem estava passando fome, ela falou assim, vai ter lanche para quem ficar à tarde. Eu fui o primeiro candidato.
E aí aconteceu, por causa do lanche, eu fui ser líder do laboratório e comecei a coordenar quinta, sexta, sétima e oitavo. E eu comecei a descobrir talentos e dons que eu tinha em mim, porque eu aceitei um desafio. Com 13 anos eu virei líder de jovens, de adolescentes da minha igreja, construí uma igreja para 5.000 pessoas, através dos jovens, e aí eu fui vendo que eu tinha habilidades, que eu tinha dons que eu podia fazer. 18 anos eu comecei a ser gerente numa farmácia que eu comecei a trabalhar com 13 anos, ou seja, eu fui vendo que eu tinha condição. E no mundo espiritual, e no mundo cristão, que todos, seja a criança, seja o adulto, seja qualquer pessoa, ela é chamada em unidade, porque ela entende a palavra, ela entende que tem um chamado do Senhor, que tem uma direção do Senhor para evangelizar, para chamar, para orar. Essa autoridade foi dada para você orar pelos enfermos, essa autoridade foi dada para você pregar o evangelho, para você defender uma causa daqueles que estão sendo injustiçados. Ou seja, a palavra está carregada de ações que você é chamado para ser esse corpo, fazer parte desse corpo. Então todos são chamados para ser líderes do GC, todos são chamados como mordomo de tudo que Ele nos deu, abrir a nossa casa para poder servir o reino de Deus, abrir a nossa empresa, abrir a escola, ou fazer na escola em qualquer lugar. Esse dom, esse corpo, essa unidade com Cristo, é entendendo a palavra, nós vamos fazer, nós somos impulsionados para fazer. A minha casa é pequena, minha casa é assim, minha casa é assado. Não, é a casa que o Senhor te deu, é o lugar que o Senhor te deu, é a família que Ele te deu, e em unidade com o Senhor, o Espírito Santo de Deus agindo em você, Ele vai te dar condição. O Ítalo estava falando comigo, que tudo que ele passou bem rápido nos adolescentes, de 11 a 16, capacitou hoje para ele chegar até aqui hoje. Então, dá coisa para os pais. Eu vou estar falando dia 12 lá em Porto, sobre a questão da identidade e sexualidade, e falei aqui há 4 anos atrás sobre isso. Os pais precisam desafiar os filhos. Os pais não podem deixar os filhos desistirem fácil das coisas, não deixar eles ir para frente, e um ajudar o outro. Às vezes o marido está querendo desistir, como diz a esposa aqui, testemunhando, a esposa está querendo desistir, o irmão mais velho está querendo desistir. Somos um corpo, em unidade. Não, vamos junto, vamos fazer, vamos desistir não, vamos orar, vamos buscar. Então isso é muito importante, a gente ter essa ideia. Todos são chamados. Ele não disse para alguns, e o Espírito Santo, nesse texto de 1 Coríntios 12, diz: Ele deu a todos. Então todos são capacitados pelo Espírito Santo a fazer parte, a fazer diferença, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu acho que isso é um chamado para nós, né? Muitas vezes tem no nosso GC, tem pessoas que é tímida, tem pessoas que é calada, mas essa é uma verdade, né? Você precisa de saber que você faz parte dessa unidade, né? Desse corpo, né? Independentemente de hoje você estar no GC e você está tímido, né, com certeza absoluta, né, que Deus vai tocar no seu coração e você vai começar a desenvolver, vai crescer, o seu GC vai crescer. Essa é a importância, né, da nossa unidade, daquilo que nós cremos, né? E nós estávamos falando aqui da importância da unidade. E qual a verdadeira unidade da igreja? Eu entendo que a verdadeira unidade, ela passa pelo propósito, né? Não tem como todo o corpo querer ser olho, porque senão não vai ter corpo. Não tem como todo o corpo querer ser mão, porque senão não vai ter corpo. Então, a verdadeira unidade passa por cada corpo entender qual é a sua função e valorizar a sua função. Não só ele, como o resto do corpo valorizar. Então, a verdadeira unidade, ela passa por esse entendimento de quem eu sou no corpo, de valorizar a minha identidade no corpo. Então, nós temos uns que são chamados, o próprio texto de 1 Coríntios 12 vai falar, uns são chamados para pastores, outros são chamados para apóstolos, outros para mestres, né? Alguns foram chamados para operar milagres, outros para falar em dons de línguas, interpretar. Eu tenho que ter tanta intimidade com Deus, ao ponto de deixar Deus me curar, porque quando eu tenho intimidade com Deus, eu conheço quem Ele é, Ele diz para mim quem eu sou. Quando eu conheço a identidade de Deus, Ele firma em mim a minha identidade. Ao conhecer a minha identidade, eu preciso ter a certeza de qual é o meu papel no corpo, não duvidar dessa importância e não me comparar com o outro. O pé não pode querer se comparar com a mão e querer
segurar as coisas, porque ele tem a sua importância no caminhar e no processo. Então, eu não posso querer, se Deus me chamou para pastor, para evangelista, eu não posso querer me comparar e falar, eu gostaria de ser apóstolo, eu gostaria de ser profeta, eu gostaria de ser mestre. Eu preciso saber quem eu sou em Deus, na minha identidade em Deus, ou às vezes Deus não me chamou para um desses 5 ministérios, mas para o ministério do auxílio, do serviço, né? Ou limpar uma casa de banho, por exemplo, ou servir no diaconato, através da recolha dos dízimos, organizar as cadeiras. Então, eu preciso ter a certeza de quem eu sou em Deus, uma identidade firmada, para que o corpo não perca a unidade. Porque se eu não souber quem eu sou, eu não vou trabalhar para o propósito dentro da função que Deus me chamou, e eu vou desestabilizar a unidade do corpo de Cristo. Então, a unidade, ela passa para que cada parte do corpo entenda a sua função, se valorize da maneira correta, para exercer a sua função dentro do propósito correto. Então, não existe unidade sem essa identidade do corpo. Por quê? Porque, como eu falei antes, se a mão é cortada, todo o corpo vai sentir. Se o pé é cortado, todo o corpo vai sentir. Então, cada parte do corpo tem a sua importância e exerce uma identidade no corpo, um propósito no corpo que precisa ser valorizado. E se essa identidade não é exercida, todo o corpo sofre. E sofre em unidade e é prejudicado em unidade. Então, para haver essa verdadeira unidade, como Cristo espera de nós, precisa haver essa tranquilidade de saber, eu não sou líder de GC, mas eu vou fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu sou anfitrião, mas eu vou ser anfitrião da maneira como Deus me chamou para ser anfitrião, até que Ele me direcione para algo diferente. Eu acho ótimo, quando você entende, como o Ítalo bem colocou, a sua posição em Cristo, aí a primeira coisa que você tem é para quem você está fazendo. Por que você faz? Por que você obedece? E aí você entende que essa palavra te diz que é para o quê? Para encorajar os irmãos, para ensinar os irmãos, para edificar os irmãos. Então você entende o seu papel, você tem intenção, tem um propósito para aquilo que você faz. E quando tem um propósito, e você sabe a sua posição, você não compete com ninguém, você não se sente inferior em relação a ninguém. Você realiza com o maior amor, com a maior vontade, aquilo que Deus designou para você fazer, e você tem essa paixão, essa necessidade de alcançar outras pessoas. Então, aí você cumpre o seu papel e tem unidade no corpo, porque, quando tem a maior dificuldade para a gente como pastor, às vezes tratar dos atritos entre os irmãos e as divergências entre os irmãos. Por quê? Por inveja, ciúme, baixa autoestima, ou seja, tem várias coisas que as pessoas vivem que elas não querem resolver o problema, não querem ser tratadas e causam mais intrigas, divisões no grupo do que traz unidade entre o grupo. É uma grande verdade, pastor. E mediante a questão da identidade, quando eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei para onde eu vou e com quem estou e de quem sou. Então, o senso do pertencimento tem que fazer parte do corpo, da unidade. Mas, na prática, como eu vou exercer essa unidade na prática? Qual a importância e como me impulsionar? Só pegando um gancho com o que estava falando antes, quando eu falei de não comparação, e você tem a função que você exerce, por exemplo, o pulmão, ele tem uma função, aí você pega uma vesícula, um apêndice, por exemplo, alguma coisa do corpo, um dedinho, uma unha do pé, aí você não compara o seu tamanho com ninguém, porque aquilo que você foi chamado para fazer, não tem medida de é melhor ou maior do que o outro, ele é o exato que Deus te deu. Agora, uma coisa é certa, o pastor estava testemunhando o tempo todo que eu ouvi, desde a rodoviária para cá, chama rodoviária mesmo, como que chama? Ele contando os testemunhos do que Deus estava fazendo. Então, o nosso papel é falar com o Senhor, eis-me aqui. Quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. Quem vai trazer as pessoas, nós temos que convidar todo dia, nós temos que orar todo dia, nós temos que desafiar o GC a chamar a gente, a multiplicar, a fazer isso tudo, mas sempre quem vai fazer é o Senhor. Então tem GC que tem 40,
Não é porque que o meu não... E comparar. Não, Senhor, só quer trazer 40, 100, 200 para cá? Vamos orar, vamos fazer 10 GCs, vamos multiplicar em 10 GC, mas primeiro é a oração, é o papel que Deus deu. E é igual aquele texto que vai falar, o administrador chegou e distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, segundo a capacidade de cada um. Então Deus sabe respeitar a nossa capacidade. Tem gente que tem condição de chegar e liderar um grande grupo, uma grande empresa, ou um grande negócio, ou se é um pequeno negócio, mas é tão importante quanto o outro. Então é importante você lembrar que Ele quer que se você recebeu um, que você seja fiel, Ele vai falar com você, você é servo bom e fiel, e você multiplicou, fez 2. Se você recebeu 5, multiplicou para 10, 15, ou 2, 4, ou seja, de qualquer forma, a palavra multiplicação faz parte da unidade, faz parte do entendimento de Deus, porque Deus quer que alcancemos cada dia mais pessoas. Amém? E entrando dentro desse tema e já indo para a parte prática também, é entender que, como o Capa falou muito bem, não há essa comparação, mas cada um tem a sua importância, cada um tem a sua função, pulmão, coração, seja qual a parte, mas todos têm um mesmo propósito, que é fazer o corpo funcionar de forma saudável para executar, né, o propósito do corpo, aquilo que Deus designar. Então, eu tenho uma função diferente, eu tenho um tamanho diferente, mas da mesma forma que o pé é importante, a vesícula é importante, a unha é importante, né, cada um exerce uma função diferente, mas entender, todos têm o mesmo propósito, né? Ou seja, estamos todos indo para o mesmo lugar, desde o irmão que organiza as cadeiras, filma, o irmão que recolhe o dízimo, ou no GC, cada função, estamos todos indo para o mesmo propósito, que é alcançar essa nação, testemunhar de Jesus, ter GCs frutíferos que crescem, que avançam para o crescimento do reino, né, que multiplicam para que vidas sejam alcançadas. Então, na prática, essa identidade, ela passa muito primeiro por buscar o Espírito Santo. Não tem como a gente viver uma vida na prática de forma correta, sem a presença do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, primeiro, que vai firmar a sua identidade, vai te mostrar aonde que Ele quer que você esteja, até quando que Ele quer que você esteja lá, vai te direcionar em cada parte, tendo uma identidade firmada e fazendo com alegria aquilo que Deus te designou, até o momento que Ele te designou. Então, se eu vou pegar um copo com água para os irmãos, eu vou pegar o melhor copo com água da minha vida e eu vou servir da melhor forma possível. Se eu vou limpar a casa de banho, eu vou limpar a melhor casa de banho da minha vida, porque o meu papel no corpo, na prática, aquilo que eu estou fazendo na prática, dentro do GC, se eu vou fazer um relatório como secretário, eu vou fazer o melhor relatório de GC que eu puder, da forma mais clara. Se como líder, eu vou preparar a melhor lição de forma mais clara, trazer as pessoas com perguntas, conduzir o GC de forma prática para as pessoas participarem da melhor forma possível. Então, essa prática de viver essa identidade na prática, o GC na prática, né, é muito importante passar por essa direção e condução do Espírito, porque nem sempre a gente vai ter resposta para tudo. Vai ter momentos que você vai falar assim, Deus, eu não sei o que eu tenho que fazer, mas o Espírito Santo me direciona. Então, não tem melhor resposta para a prática do que a própria condução do Espírito Santo de Deus. E a melhor coisa para a caminhada é você ver os frutos. Igual hoje nós vimos os frutos aqui. O seu GC apresentando um novo líder, uma nova multiplicação. O dia dos batismos, você está lá com cartaz do seu GC, celebrando aquela vida, 1, 2 ou 3, que está se batizando e se converteu. Gente, não tem preço. Sabe, você fazer uma caminhada, ver a história de um Ítalo, da Larissa, de outras pessoas que eu passei pela vida deles, eles passaram pela minha vida, não tem maior alegria e que te anima. Tem aqueles dias que você está assim, para baixo, parece que está tudo dando errado, uma sequência de coisa errada, a coisa está dando mal, de repente você recebe um telefonema, recebe um WhatsApp, ou encontra com alguém, você me batizou, você cuidou de mim, você investiu na minha vida, você cuidou. O pastor contou de uma pessoa que ele ajudou com a cesta básica, e essa pessoa retribuiu milhões de vezes mais. Ou seja, e a maior alegria é essa retribuição, no sentido assim,
De onde você menos espera, você recebe um testemunho. Você foi presente na minha vida, você abriu a casa para mim, você me atendeu de madrugada, você socorreu minha família, você abriu a sua casa para poder receber minha família ali. Minhas crianças não eram fáceis, mas você recebeu. Elas pintaram a sua parede com giz de cera, mas você não ligou. Ou seja, tudo isso vai ter um fruto no futuro. A gente chegar para o Senhor, o que a gente está fazendo não é em vão. E a melhor colheita, a maior colheita é poder falar assim, ó, vidas foram salvas, vidas foram edificadas, vidas foram alcançadas pela minha casa, eu levando eles para o culto, eu levando eles para os ministérios, dando um sentido para a vida deles, que é Cristo. Amém. Dica prática agora para os líderes GCs, principalmente com o GC. Gente, a gente tem um horário para cumprir, então como a gente não quer terminar fora do horário e respeitar o horário aqui da igreja, vamos já passar para a parte das conclusões, talvez a pergunta mesmo para concluir, para respeitar o horário, porque todo GC tem que respeitar o horário, no máximo 10 horas da noite, todo mundo já, casa limpinha, né? Deixar o anfitrião então, aqui é 10 horas ali, né? Todo GC ajuda a limpar a casa e 10 horas da noite todo mundo embora para não prejudicar o anfitrião com o vizinho. Então, a gente já vai começar a concluir aqui para não prejudicar o horário. Por favor, aí a última pergunta para a gente concluir. Olha, essa é a verdadeira forma de impulsionar o GC, né? Então, vamos lá para a última pergunta. Qual a relevância da sua identidade no corpo de Cristo? Pode falar. Essa importância da identidade, né? Como a gente já tem falado aqui, só para concluir, quando eu sei quem eu sou, não importa o tempo que eu estou exercendo, né? Eu vou exercer isso com alegria. Então, alguém que sabe quem é, a sua identidade firmada em Deus vai ser relevante para a sua constância no processo. Então nós não podemos ser, se Deus nos colocou, nos entregou, nós não podemos ser uma coisa agora e depois entregar, dizendo que já não é mais a vontade de Deus. Se Deus me entregou, eu preciso ser constante em tudo aquilo que eu estou fazendo, até Ele dizer que eu tenho que fazer outra coisa. Então faz parte dessa identidade, a relevância dessa identidade. Quando eu sei quem eu sou, eu exerço com constância, porque é parte do fruto do Espírito. Tudo que Deus faz é organizado e da maneira correta. Eu percebo que quando você começa a ler a Bíblia e ver a história dos homens e das mulheres na Bíblia, nenhum foi perfeito. O único perfeito na história da Bíblia foi Jesus. Todos passaram por crise de identidade, passaram por crises na vida, passaram por pecados terríveis, mas aqueles que se alinharam com Deus, aqueles que buscaram o Senhor, aqueles que entenderam que a perseverança, que o processo de Deus, que Ele em todo momento, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, até as lutas, as dificuldades. Ainda mais quem está fora do país, recebe a notícia lá do Brasil, não pode ir lá, às vezes é uma notícia de morte, de doença, você está aqui sofrendo, e nesse dia de dor, nesse dia de sofrimento, você arruma força para poder arrumar a casa, receber as pessoas, você tem convicção daquilo que Deus pediu para você fazer, então você não desiste por qualquer coisa, mesmo que as lutas financeiras, de saúde, familiar, noites terríveis, você fala assim, ó, muitos morreram guilhotinados, mortos, queimados, para preservar o Evangelho. Nada vai me parar. Eu não só vou cantar a música, nada vai parar a igreja. Eu vou viver essa música, que nada vai me parar, nada vai me fazer desistir. Eu tenho vidas para poder alcançar. Eu vou dar a minha vida, porque a palavra diz, aquele que quer alcançar, morra. Morra para a sua vida, morra para os seus desejos e viva para obedecer o Senhor. Então, o modelo dele é que nós temos que fazer. A nossa identidade tem que nos levar a uma ação. A uma ação que não nos para, aquela é perseverante, que ela precisa de ajuda, por isso existem pastores, supervisores, mestres, amigos, pessoas que vão nos dar força para poder levantar. Ninguém pode caminhar sozinho, ninguém pode ser autossuficiente, todos têm que ser dependentes do Senhor, dependentes do Espírito Santo e do meu irmão, porque o corpo fala sobre isso, porque às vezes aquele momento que você está mais difícil, você chegou no GC e alguém orou com você, você chegou na sua casa, alguém ligou para você, é o líder do GC falando assim, Deus me colocou no meu coração para orar por você, não tem valor nisso aí, não desista, não pare, vá em frente,
porque depois você vai colher os frutos, ainda que seja chorando, mas você vai colher esses frutos, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Quero dizer para vocês, né, que por menor que seja o seu GC, né, por mais dificuldade que você possa passar no seu GC, o seu GC é relevante no corpo de Cristo. Amém. Amém? Igreja do Senhor, tudo o que façais, faça como se fosse para Ele. Amém? Amém. Glória a Deus. Fica de pé no seu lugar. Enquanto você adora ao Senhor através dessa canção, comece a orar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele ainda vai fazer. Fala: Senhor, eu quero estar firmado em Ti, firmado na identidade que o Senhor me entregou. Eu quero viver o melhor do Senhor no meu GC, vivendo esse coração da igreja na realidade, da maneira correta, e deixa Deus falar com você e ministrar o seu coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo. Abençoe seu irmão. Abençoe o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor. Declare para a pessoa do seu lado: eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Eu sei que você aplauda o Senhor bem forte, bem forte. A Ele a honra, a glória, o louvor. Somente a Ti, Jesus, somente a Ti. Eu sei que você está juntinho já com o seu irmão, mas na medida do possível, se junte mais com o seu GC. Ore aí junto por ele, abrace essa pessoa, clame, interceda por ela. É profético porque nós estamos pós-Pentecostes. Olha que maravilha, numa casa comum, com pessoas comuns. A palavra de Deus diz que eles continuaram, eles perseveravam na comunhão e no partir do pão. Meu irmão, isso é GC puro, isso é o coração. Cada casa, uma vida, cada vida é a extensão do reino, é o reino vivo. Clame por essa pessoa, clame pelo reino de Deus, clame pelo Espírito entrando pelas casas, pelo Espírito entrando pelos corações, preenchendo os lares, as vidas, tirando as mazelas. Senhor, nós cremos que já é uma realidade a comunhão, o partir do pão. Nós continuaremos. Há uma graça nessa noite para permanecer em comunhão contigo. O Senhor morreu, não foi por acaso, mas foi para nos reconectar contigo, para reconectar nossa comunhão, para restaurar nossa comunhão contigo e a comunhão uns com os outros, meu Pai. Muito obrigado, Espírito Santo. Continua fazendo nessa terra, continua abençoando, continua aperfeiçoando a tua igreja, a tua casa, sustentando a liderança, sustentando, abrindo as portas, Deus. Venha com provisão, venha, Espírito Santo, com a esperança nos corações. Sim, meu Pai,
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Jesus, mais de Deus. Receba refrigério, receba renovo, meu irmão. Mais de Deus, mais Jesus, mais Jesus, mais Jesus, muito mais Jesus, muito mais. Amém, amém, amém. Nesse mesmo espírito, ouça, preste muita atenção. Porque a vida é disponível. Cada casa, cada extensão do reino, a vida disponível. Eu repito, não foi em vão o sacrifício de Jesus na cruz, não foi em vão, meu irmão. Ele nos reconectou com o Pai e nos reconectou uns com os outros. Se há alguém aqui que falta essa vida, mas não é qualquer vida, não. É a vida de Deus. Ele morreu não para que nós pudéssemos viver qualquer vida, não. Uma vida de Deus. É nós conectados na videira que é Cristo. Pergunte para o seu irmão: você já aceitou a Jesus, meu irmão? Ou se está distante, se está afastado, pergunte: você quer voltar para a casa do Pai? A vida disponível. A vida disponível. Se ele disse sim, venha com ele até aqui na frente. Nós queremos orar, nós queremos ser igreja. Se o seu irmão disse sim, que quer aceitar a Jesus, traga ele correndo. Se ele disse que quer se reconciliar, venha, glória a Deus. Não fique aí, traga ele, corra. Alguém que quer aceitar a Jesus, se ele disse sim, chame ele. Não há ninguém? A vida é disponível, meu irmão. O que nós vimos essa noite foi único. Há uma graça para permanecer. Pós-Pentecostes, nós iremos continuar perseverando na comunhão e no partir do pão. Não só foi para o Pentecostes, não, foi para continuar perseverando na comunhão e no partir do pão. Coloque a mão no seu coração. Jesus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. Muito obrigado pela palavra, pela presença. Iremos permanecer em Ti, Jesus. Aquilo que ouvimos, nós queremos, Deus, pôr em prática. Por onde formos, cada casa, cada rua, cada viela, cada esquina, Espírito Santo, encha com o Teu poder, encha com a Tua cura, com a Tua unção. Torres Vedras, Sintra, Margem Sul, Lisboa, Portugal, Europa, pertence a Ti. G6 cheios do Espírito Santo, transformando regiões, transformando geografias. Assim nós cremos que possamos nos despedir um dos outros, mas não da Tua presença preciosa, Jesus. Assim nós cremos, em nome de Jesus. Diga assim comigo: paz do Senhor, paz do Senhor, paz do Senhor. Bom resto de semana, meu irmão. Abraça a pessoa. Bom fim de semana. Bom culto, celebra Ele.